aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E, para este nosso momento de estudo, eu trouxe um resumo dentro de tudo que nós estudamos sobre operações com conjuntos. Você deve lembrar, tá? E se você não lembrar, já te adianto para ir lá no nosso canal oficial no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, e lá tu vai ter todas as nossas aulas, claro, não somente as nossas de matemática para a primeira série do ensino médio, mas tu vai ter todo o conteúdo do ensino médio à tua disposição. E quantas vezes você quiser assistir, está lá disponível para você repetir, tá? Além disso, claro, nós temos também, né, uma página muito organizada, muito linda de layout mesmo. Tenho que parabenizar a nossa equipe, porque é só gente bacana que sabe muito bem aquilo que está fazendo e produz divinamente bem, tá? Tem um layout muito lindinho, a parte de matemática lá, calculadora, coisa mais fofa, gente. Eu, né, já fui lá observar, ver como é que tá, claro, tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Tem que ver como é que tá o layout da matemática. E tá lindo, gente, lindo, muito bem organizado, tudo lá separadinho por aula, por tópico. É fácil você localizar a informação, tá? E claro, também pode assistir quantas vezes você quiser. Para esse momento, como eu te disse, eu trouxe um resumo sobre as operações que nós já estudamos dentro da teoria de conjuntos. Renata, que operações são essas? Quais foram essas operações? Não me lembro. E agora? Calma. Você pode, né? Aqui nessa aula é uma aula resumo mesmo, mas você pode assistir as aulas separadinhas. Nós estudamos a união entre conjuntos, a interseção entre conjuntos, o complementar entre dois conjuntos dados e também a diferença entre conjuntos, tá? E vimos também, né, como nós fazemos através de uma relação matemática para identificar a quantidade de elementos que fazem parte da união e, consequentemente, né, de conjuntos isoladamente ou da interseção. Tem uma relação matemática, né, que faz um cálculozinho, uma adição com uma subtração, basicamente, né, são as operações que você faz. E com essa operação é possível você, né, com essa relação, no caso, é possível você identificar a quantidade de elementos do conjunto união, tá? Claro, lá você viu, né, para o caso de dois conjuntos, mas é possível você identificar para qualquer quantidade de conjuntos, tá? Então, vamos começar com o nosso resumo. Olha só o que contém nosso resumo. União, interseção, diferença, complementar e, claro, trouxe mais exemplos para você, para a gente aplicar esses conceitos todos que foram estudados, tá? Nesse caso aqui, ó, tem uma pequena tabelinha, uma tabela muito interessante que eu achei, e que nela nós vamos colocar tanto para a linha quanto para a coluna as operações. E as operações são a união, lembre, união está associada, né, com a palavrinha ou. Então, elementos que pertencem ao conjunto, no caso, dados A e B, conjunto A ou conjunto B. No caso da interseção, a palavrinha associada é o e. Então, quando eu falo de interseção, é porque aquele elemento pertence ao conjunto A e ao conjunto B. E também, claro, temos a diferença e o complementar. Por que elas estão juntinhas? Porque, no caso do complementar, você precisa ter um subconjunto do outro, né, envolvido. E o raciocínio para você identificar o complementar é o mesmo usado quando você faz a diferença entre conjuntos, tá? E o detalhe, aqui é informação importante. Quando eu trabalho com essas operações, união, interseção, diferença, complementar, eu tenho 3 casos para analisar. Que casos são esses? Quando eu tenho, né, B como subconjunto de A, quando A e B, esses dois conjuntos dados, eles têm elemento em comum e também no caso deles serem chamados de disjuntos. Que seria conjunto disjunto mesmo, Renata? Não lembro, essa palavra é diferente, não consigo lembrar. Eu sei que tu já falou, mas eu não consigo lembrar. Bom, é só você fazer, né, a negativa da anterior. Se aqui tem algum elemento em comum, lá não vai ter nenhum elemento em comum, tá? É esse o raciocínio. Como eu disse para você, vamos apresentar cada coisinha, tá? Para a gente relembrar. No caso da união entre os conjuntos A e B, a união é representada por essa região que está pintadinha, tá? Então, quando B é subconjunto de A, ou seja, B está contido no conjunto a união é o próprio conjunto A, e isso nós vimos em aulas anteriores, tá? Aqui mesmo é só para a gente relembrar e
especialmente usando, né, as imagens, o diagrama, para ficar bem mais simples a compreensão, ou para que você relembre com mais facilidade. No caso aqui, a segunda informação que nós temos é quando existe interseção. Quando existe interseção, eu continuo, né, com essa região pintada no diagrama, toda ela, né, dos dois conjuntos envolvidos, e a interseção, ó, ela está aqui. É a área comum entre os dois conjuntos dados, mas eu continuo fazendo a interseção justamente por essa área pintadinha aqui. E caso não aconteça de ter interseção entre esses conjuntos, eu não vou fazer união? Vou. Eu vou continuar trabalhando, ó, com essa área pintada, eu vou identificar os elementos de A em conjunto com os elementos de B, e aqui no diagrama eu estou pintando os dois conjuntos, tá? Essa foi a primeira informação, a primeira operação, que no caso é a união entre A e B. A segunda operação é justamente a interseção. Claro, eu estou analisando novamente nas três condições, tá? No caso de B ser subconjunto de A, eu vou ter a interseção agora como conjunto B, que é justamente o conjunto que está contido no conjunto maior, que é o A. Para a interseção, somente o conjunto B agora. E quando tem elementos em comum? Ora, a interseção não é justamente o que está em comum? Se é justamente o que está em comum, é essa região que está em comum que vai ser interessante para mim. Então, é ela que, neste caso aqui, para esta representação, está sendo pintada, tá bom? E quando não tem elemento em comum? Ora, a interseção, o objetivo dela é esse, é você identificar os elementos que estão em comum. Quando não tem, eu não pinto. Se eu não pintei nenhum dos conjuntos ou nenhuma informação aqui, significa dizer que não existe interseção. Os conjuntos aqui, ó, são chamados de disjuntos, eles já não têm elemento em comum. Então, no caso, a interseção para esse tipo de conjunto é vazia, tá bom? Então, veja, já falamos o tópico 1, união, já falamos também o tópico 2, interseção. Tá faltando quem? Diferença complementar e exemplos, tá bom? Então, vamos passar agora para o próximo, que é o diferença entre dois conjuntos, no caso aqui entre A e B. Gente, quando eu tenho B como subconjunto de A, para eu calcular A menos B, tá? Veja que aqui é interessante você identificar qual é o conjunto que vem primeiro, tá? No caso, o A, por ele vir primeiro, é ele que diz as regras. Olha, é o seguinte, eu quero todos os elementos que fazem parte exclusivamente do meu conjunto. Se tiver elemento meu repetido com de outro conjunto, pode tirar. É assim que o A bota a banca, tá? Então, é nesse sentido que, quando eu faço essa representação aqui, ó, perceba que por B estar contido no conjunto A, tem elemento de B que faz parte do de A. E o A disse, não, pera aí, não quero, eu sou exclusivo, meu bem. Eu só quero exclusividade, eu não quero ninguém que tenha coisa parecida com a minha, não. Quem tem parecido comigo, ó, pode tirar. Quero não. Então, ó, é por esse motivo aqui, ó, que está pintado somente essa região exclusiva de A. Por quê? Porque nessa região só tem elemento que faz parte exclusivamente do conjunto A, tá bom? E quando tem interseção, como é que eu faço isso? Eu continuo, ó, aqui demarcando, pintando a região aonde eu identifico elementos exclusivos do conjunto A, tá bom? Nesse caso aqui, ó, somente esse espaço aqui, interseção, está fora. Conjunto B está fora. Por quê? Porque meu objetivo é dizer A menos B, tá bom? E no próximo, quando eles já são disjuntos, pronto, A aqui ele já é exclusivo, meu bem. Então, não tem elemento em comum. Nesse caso aqui, quando eu faço A menos B e sendo A e B disjuntos, eu já tenho como resposta o conjunto A automaticamente, tá bom? E eu chamo a tua atenção, tá? Todas as vezes que eu estou me referindo a diagramas, por quê? Porque na representação de diagramas, fica bem claro para você qual é a região que é comum aos conjuntos dados e a região específica de cada conjunto. Em especial, eu chamo a tua atenção para essa representação aqui, que é a que você vai ver demais, tá? Nesse caso aqui, você tem que saber identificar
cada informaçãozinha dessas e começar a colocar, né, quando tiverem as quantidades de elementos, colocar essas informações no seu devido localzinho, tá? Então, região em comum, interseção. O que sobra é específico de cada conjunto. Se não tiver dentro dos conjuntos, tá? Lembra, vai existir o conjunto maior, que é chamado de conjunto universo, e tudo que não fizer parte daquelas informações que são passadas em relação aos conjuntos dados, ficando fora, está no conjunto universo, mas não faz parte daquelas características que foram dadas para os conjuntos, tá bom? A exemplo de exercícios que nós já vimos aí e já apresentamos para vocês de forma comentada, certinho? Temos também aqui, ó, o chamado complementar. Gente, complementar aqui já está subentendido que você está fazendo uma subtração, só que, tá? Só que necessariamente eu preciso ter B como subconjunto de A, tá? Se não tiver B como subconjunto de A, eu nem faço complementar porque não tem como fazer, tá bom? Então, é somente nessa condição aqui, quando B é subconjunto de A, é que eu calculo o complementar de B em relação, complementar de A em relação a B, me desculpe, tá? Nesse caso aqui, perceba que eu continuo, né, tendo a mesma informação que a de cima. Por quê? Porque eu continuo fazendo a subtração, tá? Só que eu não analiso mais para esses outros dois casos. Por quê? Porque não vai acontecer de eles terem alguns elementos em comum. Não tem como. Eu preciso ter todos os elementos em comum, que é esse caso aqui, tá? Os disjuntos, então, a gente nem menciona, né? Porque não tem a menor condição de eu fazer complementar desta forma. Então, significa dizer que não é possível calcular, né, em relação a elementos, algum elemento em comum, e também não vai ter como quando eu tiver os conjuntos disjuntos. Repito, eu só posso calcular o complementar de um conjunto quando aquele conjunto, os conjuntos envolvidos, um for subconjunto do outro, tá? Essa aqui é aquela informação essencial para você, para garantir que você entendeu, tá? E não esqueça, nesse caso aqui, eu continuo fazendo a diferença, tá? Continuo, não mudou em nada, só a particularidade de B ser subconjunto de A para que seja possível eu falar em complementar. Tá bom, gente? Continuando aí, agora sim. Agora eu trago para vocês exemplos, tá? E nesses exemplos eu chamo a tua atenção porque temos quantidades um pouquinho mais altas, né, comparado aos outros exercícios que nós vimos, e precisamos ficar atentos para identificarmos cada coisinha no seu lugar, tá? Então vamos lá para a leitura do primeiro exemplo. Diz o seguinte: em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Quantos alunos estudam inglês ou francês? Perceba aqui, ó, esse ou está associado à união, interseção, diferença ou complementar. Você viu até pela tabelinha resumo que o ou está associado à união, tá? Então, já dá um destaque nesse ou aqui, puxa a setinha e operação união. E também quer saber quantos alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas, tá? Nem inglês, nem francês, certinho? E não estudar nenhuma, tá dando a entender para você, né? Você está fazendo ou diferença ou complementar. E aí, qual das duas? Claro que você está calculando diferença em ambos os casos. Você só precisa identificar se não estudar disciplinas tem a ver, né, é subconjunto de estudar disciplinas. E, claro, é sim, tá? Então, o que nós temos de informação aqui? Vamos começar a definir essas coisas? Vamos chamar de E, né, o conjunto de alunos da escola. Por quê? Porque foi dito lá, ó, que ela tem 415 alunos. Então, o número de E, 415. Pronto. Vamos definir também como A, conjunto de alunos que estuda o inglês. E também foi dito para nós, tá? No problema. Então, número de A, ó, aqui, ó, 221 estudam inglês, número de A, 221. Definimos também como B, o conjunto de alunos que estuda francês. Também foi dito para nós, ó, 163, tá? Estudam francês. Ok? Então, número de B,
163. E agora? Agora eu trouxe para você, né, esse raciocínio de resolução através do diagrama, para que você, né, consiga identificar dentro daquelas quantidades onde eu coloco cada coisinha, tá? Então, vamos calcular o número de alunos que estuda inglês ou francês. Lembra que o ou está associado à união, a gente mencionou nesse instante, tá? Então, como é que eu calculo isso? Temos a relação, aquela relação matemática que diz que o número de elementos, né, da união entre A e B é dado por número de elementos do conjunto A somados aos números de elementos do conjunto B, e eu preciso subtrair justamente aquela quantidade de elementos que faz parte de ambos os conjuntos, no caso, na interseção entre A e B. Agora, eu vou fazer, né, as minhas substituições com base naquelas informações que foram passadas e que nós definimos ainda há pouco, tá? Então, quem é número de A? 221. Quem é número de B? 163. E foi dito também, né, que 52 alunos estão matriculados em ambas as disciplinas. Nesse caso aqui, eu vou ter, né, somente subtrações. Ó, gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que bem aqui não é um menos, não, tá? Observa que aqui é um mais, ó. Tá? Então, eu preciso somar para subtrair. Até porque se eu fizesse só subtração, não ia dar 332, tá? Perdoa a professora doida que trocou o sinal, no caso eu, a pessoa que vos fala. Aqui tem um mais e aqui é mais. Então, reforçando, 221 mais 163 menos 52. E aí sim eu tenho como resposta o 332. Aqui é mais, tá bom? Continuando aí, eu também preciso dizer, né, foi perguntado para nós, a quantidade de alunos que não estuda nenhum dos dois idiomas. Gente, nessa representação aqui, se A é um idioma, B também é um outro idioma, os que não estudam fazem parte da escola, mas não vão ter essa informação, eu não vou colocar nem na região do conjunto A, nem na região do conjunto B, menos ainda nessa região que é comum a eles dois. Então, vai estar fora, nesse espaço aqui, ó, porque é aluno da escola, só que não está matriculado em nenhuma delas duas. E como é que eu faço para identificar isso? Gente, aqui, o raciocínio que você vai usar é justamente do complementar. Tá? E esse complementar, você aprendeu que tem duas formas de representar, muito embora lá, né, naquela tabelinha resumo, tinha sido representado somente com o Czinho. Lembra? Complementar de B em relação a A. Eu também posso, né, aplicar esse raciocínio do complementar usando essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha também está subtendido para nós, que quer dizer complementar. Então, aqui, eu estou me referindo justamente aos alunos que não estudam nenhum dos dois idiomas. Eu estou fazendo a união e calculando o complementar da união, tá? O número do complementar da união. Tá bom, gente? Então, quem vai ser isso? Como é que isso vai se dar para nós? Vai ser justamente a quantidade, né, dos alunos matriculados lá na escola, no caso, o número lá da escola, NIDE, e isso subtraído à união, né, de A com B, no caso, que estudam um idioma ou outro, tá? Então, foi dito para nós lá a quantidade de alunos matriculados e nós também identificamos, ainda há pouco, essa informação aqui, que é justamente relativa à união. Então, o que eu vou fazer agora? Só subtrair. Neste caso, o número, né, do complementar da união entre A e B é dado por 415, total de alunos matriculados, subtraído do 332, que achamos ainda há pouco. Nesse raciocínio aqui, essa subtração tem como resposta para nós o 83. Tá bom, gente? Então, veja, todas as vezes que no problema, né, trouxer para você a perguntinha com o não, sendo que ele te deu, né, no caso aqui, para esse exercício, ele te deu os conjuntos A e B como disciplinas que os alunos fazem, né, estão matriculados, se ele quer justamente o que não estuda nenhum dos dois, é o que está fora das informações passadas, no caso, conjuntos A e B. Quem está fora aqui para nós, né, é chamado de complementar. Aqui, você deve ter percebido que nós, nesse problema, nós usamos os raciocínios, né, das operações entre conjuntos que nós estudamos. União, interseção, diferença
Diferença no caso, né, até calculando diretamente, e o complementar propriamente dito, que foi o caso desse exercício aqui, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu deixo um beijão e um abraço bem apertado para cada um de vocês, tá? Estudem bastante. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.